queridos, já quero essa noite convidar aqui o bispo Germano para assumir a tribuna. Olha para esse crente que está do seu lado e diga assim: a partir de agora, não quero conversa contigo. Minha conversa é com o papai. Mas fala olhando mesmo com vontade. Não conversa comigo agora. Amém? Amém ou não amém? Quem está nos visitando pela primeira vez, esses pastor é doido. Nunca vi um crente pentecostal ser normal, né? Amém? Então, nessa noite, convidando o bispo Germano, fica à vontade do bispo. Fica à vontade. Recebe essa Deus na salva de palmas. Glória a Deus. Saudação de paz a todos, amém? Amém. Quero externar minha alegria pela confiabilidade a qual me foi depositada. Agradeço a Deus pela vida do meu amigo, pastor Alexandre. Ele que nos tem feito convite. Pastor, mais uma vez um prazer revê-lo. Tivemos a honra de estar em alguns eventos juntos, realizados pelo pastor Claudemir Vieira, isso. Eu tive a honra de ver ele pregando, me senti pequeno pelo convite. Mas eu sei que Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Os que acreditam nisso, diga glória a Deus. Diga, irmão. Diga, você não veio para o culto. Diga, você veio cultuar. Qual é a diferença, bispo Germano? Você veio para o culto para assistir. Mas os que vêm para cultuar, vêm para adorar. E só quem veio para cultuar, deixa eu ver você aqui nessa noite. Aleluia. Convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Quero trazer um louvor antes de nós trazermos a palavra. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você é um adorador. Você é um adorador. Diga para ele: você é um adorador. Você é um adorador. Diga: sabe qual é o maior sinal de um adorador? Diga assim: é aquele que tem vontade de adorar. Quem tem vontade de adorar? Glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos. Mas desse louvor a sua oração diante de Deus nessa noite. Aleluia. Imagine você diante de Deus nesse exato momento. Você em oração, de joelhos dobrados, e dizendo dessa forma para ele assim: ó, presta atenção. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Diga assim, ó. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Diga assim, ó. Eu sou falho e ele é. Aí você na oração diz assim: o que eu deveria morrer.
sou falho e Ele é. Oh, Jesus amado, porque Ele é amor. Mas Ele nos prometeu o céu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Abra a boca para dizer que não tem nada. Você tem o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo. Levanta a mão e glorifica. Levanta a mão e adora. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por quem me escolheu. Mas uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho, diga assim, ó, foi o Pai que deu. Uma salva de palmas para o Pai nessa noite. Aleluia. Pega na mão e gosta da sua. Continue de pé em nome de Jesus. Eita, Deus de Acredita que poder! Deus opera no meio dos louvores. A Bíblia nos ensina que Deus opera no meio dos louvores. E quando eu e você estamos adorando, automaticamente coisas espirituais estão acontecendo. Não feche os teus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche o corredor em nome de Jesus. Pega na mão de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, não tenha medo de segurar meu irmão, não. Aleluia, gente. Louvado seja o nome do Senhor. E pessoas do nosso meio que Deus me faz saber que entraram nesse lugar triste e precisam ouvir a voz do Senhor. Mas Deus está dizendo para ti: essa prova sobre a tua vida é passageira. Essa luta sobre a tua vida é passageira. Não te preocupa, porque nessa noite Deus vai te destravar. Tudo aquilo que está travado na tua vida, você sairá nessa noite, aleluia, com a tua vitória para a glória de Deus. Oh, aleluia. Feche teus olhos, feche teus olhos. Feche teus olhos, feche teus olhos. E amo a sua e me aleluia.
Todas elas têm um tempo para se cumprir. Eu sou teu amigo, filho, filho meu. Tu lembra quando eu disse para eu vou fazer de ti uma grande nação? Porventura eu não cumpri, filho meu. Tu lembra quando eu disse para José, eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador? Porventura eu não cumpri. Tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de adorar, meu filho. Pra me adorar, você vai me levar. Tu tem que parar de reclamar. E tem que me adorar em qualquer situação. Na forma eu te coloquei pra te provar. O mundo não gira completamente. Tu tem que respeitar a mim. Foi eu que te criei. Nada tudo não vai. A você que eu pulei. Eu vou te avisar. Até tudo quanto ficar. Pra quando eu te ressaltar. O teu marido se esqueceu de querer me dar. Se tu ficar a reclamar, só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos, esse vento vai passar. Ei, tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito. Deus está visitando. Deus está visitando. Deus está visitando. Deus está visitando. Agora, 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 tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso demônios. Tu me adora e eu expulso demônios. Tu me adora e eu de proteção do céu. Mas tem que me adorar. Para de reclamar. Só me engrandecer. Pra tu ver o que eu vou fazer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos, esse vento vai passar. O Deus que acalma a tempestade está na casa. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 43. Essa ajuda da palavra. Aquele sonho de Davi. Deixa Deus usar vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Levassura, reclamava, eu reclamo, levassura, reclamava. O diabo tentou travar você para não estar aqui nessa noite. Essa última palavra vem de Deus. E o diabo e você dizendo hoje não vou, e Deus dizendo você vai. Porque hoje eu tenho algo especial para a tua vida. Só quem crê nisso levanta a mão e recebe. Oh Jesus da glória. 1 Samuel capítulo de número 17, versículo de número 43.
campanha sempre uma batalha espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a ti, meu Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 43. Para início de leitura. Glorifico a Deus pela oportunidade. E se os irmãos não gostarem da mensagem, procure o pastor Alexandre depois e reclame com ele, porque foi ele que me trouxe. Não gostou da mensagem, reclame com Deus. Ele conhece a tua vida melhor do que cada um de nós. Os que acharam comigo, digam glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 43, palavra de Deus nos diz dessa forma. E disse o filisteu a Davi: sou um cão para que venha comigo com paus. E amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse ainda o filisteu a Davi: vem a mim, e a tua carne darei às aves dos céus e às bestas dos campos. Versículo de número 45 nos diz dessa forma: então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia, Jesus. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Versículo 46 diz dessa forma: o Senhor te entregará hoje mesmo em minhas mãos. Repita comigo para o diabo ouvir. Diga: o Senhor. Não, repita para o diabo ouvir. O inferno todo tem que ouvir isso agora. Diga comigo: o Senhor te entregará, diga, hoje mesmo em minhas mãos. Por isso, diga glória a Deus. E eu te ferirei, e tirarei a tua cabeça, e darei hoje aos corvos, ao arraial dos filisteus, e às aves dos céus, e às feras da terra. E saberá toda essa terra que há Deus em Israel. Versículo de número 47, parafrasearmos o contexto. A palavra de Deus nos diz dessa forma: e saberão todas essa congregação que o Senhor salva. Diga comigo: não com espada. Não com espada. Diga: não com lança. Não com lança. Diga: porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará em nossas mãos. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, Senhor Deus, Pai Celestial. Te glorificamos e te exaltamos nessa noite, ó Espírito Santo. Já vemos, Senhor, desde o início, aleluia, deste culto, um mover, Senhor, da tua glória. Que por intermédio dos louvores, já vi crente chorar, já vi crente, aleluia, sapatear, por intermédio, Senhor, dos louvores. Eu já vi crente nessa noite, Senhor, sentir a tua presença como nunca, Senhor. Mas eu te peço nessa noite, e como sacerdote, Senhor, diante da tua presença, eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, se porventura, Senhor, é alguém no nosso meio que ainda não sentiu a tua presença, eu te peço, Senhor, até o término desta mensagem, que ele venha sentir o que há muito tempo ele não sente mais, que ele possa ser tocado, Senhor, aleluia, como ele jamais foi tocado. Espírito Santo de Deus, tu está na casa. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para passear em nosso meio, e aonde houver um glória a Deus, aonde houver um aleluia, aonde houver um adorador, quando se toca a tua presença, toca nele agora. Espírito Santo de Deus, se for possível, nos batiza nessa noite.
Eu te peço, Senhor, se porventura alguém no nosso meio enfermo ainda, eu profetizo, aleluia, a cura instantaneamente em nome do Senhor Jesus Cristo. E quantos tomam posse dessa palavra, levanta as mãos para os céus, dê uma salva de palmas para Ele. E quem fosse glória a Deus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Tem um relógio preto. Slide para casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou fiel nos convites a qual nós temos recebido. E eu quero tematizar a mensagem dessa noite conforme o tema dessa campanha: o destravar de Deus. Diga comigo, o destravar de Deus. Os profetas já chegaram, dando glória a Deus. Glória a Deus. As profetisas já chegaram, dando aleluia agora. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, seja a boca de Deus para ele, diga: Deus está, diga, destravando tudo aquilo que está travado sobre a sua vida. Pergunta para ele se ele acredita nisso. Quantos acreditam nisso, digam glória. Quando se fala acerca do destravar de Deus, nós temos muitos exemplos dentro da Bíblia. Temos exemplos bíblicos, bispo Germão, temos exemplos. Nós temos exemplos, aleluia, do Velho e do Novo Testamento. Pessoas, aleluia, que foram colocadas em situações, pastores, aleluia, que vieram a perder, que é travado naquele exato momento. Mas esqueceram que quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Esqueceram que quando Deus chama, Ele capacita. Esqueceram, aleluia, que quando Deus chama, é Ele quem capacita. Então quem olha para você de cara feia quando você está cantando, quem olha para você, aleluia, de cara feia quando você está adorando, aleluia, não conhece a potência do teu glória a Deus, não conhece a potência do teu aleluia. Para se não fica de boca fechada, vamos estremecer no inferno nessa noite. Vamos mostrar que Deus ainda tem adoradores que se reúnem para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas eu quero um homem destravado. Não um homem, eu tenho um jovem, diga comigo, um jovem. Um jovem destravado. Seu nome Davi, ou o menino Davi ainda, como nós conhecemos no termo da história. A Bíblia nos relata, aleluia, no livro de Juízes, em que o povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era escravizado. E quando o povo era escravizado, Deus sempre levantava alguém, aleluia, para libertar o seu povo. Entenda uma coisa: o livro de Juízes tem um intermédio, aleluia, de capacitar as pessoas naquilo, aleluia, que Deus tem chamado as suas vidas. Porque dentro do livro de Juízes, Deus tem levantado 11 juízes. Quantos juízes eu falei? 11 homens e mulheres, não foram só homens, foram homens e mulheres cheios da sua autoridade. E tem uma coisa, a palavra juiz significa governador, ou aquele que governa alguém, ou governa algo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus, naquele período, no período de juízes, Deus levanta, aleluia, 11 juízes. Em suma, eu quero falar de 4 juízes que fizeram a diferença. O primeiro juiz foi Gideão, diga comigo, Gideão. E a história todo mundo sabe, aleluia. A Bíblia diz que eles viviam escravizados, viviam, aleluia, humilhados, viviam, aleluia, glória a Deus, caluniados, viviam sendo perseguidos. Em suma, eles não podiam ter direito, aleluia, nem a colher direito, que quando ele colhia, aleluia, os midianitas vinham e roubavam. Meu Deus! Era ou não era? Aleluia. Mas um dia, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Deus envia um anjo, diga comigo, um anjo. Glória. Até a presença de um moço com o nome de Gideão. Aleluia. Gideão, aleluia, glória a Deus, estava no lagar, diga comigo, no lagar. Diga, malhando trigo. Mas entenda uma coisa, lagar não é lugar de malhar trigo.
Agar é local, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de você, aleluia, fazer vinho, não, aleluia, de moer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, algo. Mas entenda, a Bíblia diz que quando ele estava lá no lagão, aleluia, malhando trigo, a Bíblia diz que um anjo aparece até ele e diz para ele: não temas, homem valente, eu sou contigo, diz o Senhor. Pense, aleluia, glória a Deus, uma resposta linda, não é? Eu e você na prova, eu e você na luta, parece que tem um anjo dizendo para mim: você não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu sou contigo. A Gideão foi revoltado com a situação. Gideão ficou o quê? Revoltado. Está errado. Se é esse mesmo Deus que pregou meu pai, então está errado. Porque se é esse Deus, aleluia, que meu pai tanto falou dele, por que eu estou vivendo essa vida desgraçada, assim eu posso dizer? Porque eu estou vivendo essa humilhação? Porque eu estou vivendo, aleluia, essa dificuldade? Deus olha para ele e diz: pois é diante da tua ira que Deus quer te usar. É diante, aleluia, da tua inaceitável, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, condição que Deus quer te usar. E a Bíblia diz que Deus usa Gideão, aleluia, para libertar o povo, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer, ainda no livro de Juízes, aleluia, que chegou uma época em que Deus levanta 2 juízes. Quantos juízes eu falei? Não era um casal, mas eram 2 juízes. O nome de uma era Débora, diga comigo, Débora. E quem foi que nunca ouviu falar dessa anciã cheia da autoridade? Aleluia. Quem foi que nunca ouviu falar, aleluia, de Débora, a mulher que tinha intimidade com Deus em sua época? A mulher, aleluia, que falava face a face com Deus. Quem foi que nunca ouviu falar, aleluia, de uma mulher que tinha intimidade grande a ponto de orar e Deus falar na mesma hora? Aleluia. Mas naquela época também era uma época de um novo juiz. Seu nome, Baraque. Diga comigo, Baraque. Baraque, Deus deu uma ordem para ele e disse: Baraque, vou te fazer juiz em Israel. E eu vou te dar poder sobre os vales e sobre os campos. Meu Deus. Diga comigo, Deus. Deu poder. Diga sobre o vale e sobre os campos. Mas a Bíblia nos ensina, aleluia, acerca de Baraque. E diz, aleluia, que quando ele olha para o vale e vê que é fortificado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tem como os inimigos, aleluia, subirem até o vale. A Bíblia diz que eles colocaram um acampamento no vale, mas certo dia, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que veio, aleluia, novamente os filisteus, aleluia, sobre eles. E quando vieram diretamente a eles, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que era 450, aleluia, carroças de ferro, aleluia, que vinham. E quando eles vinham no meio do caminho, aleluia, imagine você, 450 carroças de ferro, aleluia, sendo puxado por cavalo, a terra tremia. E a Bíblia também vai nos dizer que o juiz passou a temer diante de tanto poder. Meu Deus! Mas ele só temeu porque ele esqueceu. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga: não esqueça. Não esqueça o tamanho do seu Deus. O tamanho do seu Deus. Deixa eu falar algo de Deus para a tua vida. Quem deixa, diga glória a Deus. Só entra em desespero em meio à luta aquele que não conhece o chamado de Deus. Deixa eu dizer de um jeito mais simplificado, aleluia, Deus está dizendo para você nessa noite: não te preocupa em meio à dificuldade, não te preocupa em meio à luta, porque o Senhor dos Exércitos, Ele é quem vai pelejar por nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que ele se acovarda e diz: eu descer lá para baixo. Vamos ficar aqui porque aqui não tem como eles subirem. Aleluia. As carroças são pesadas demais para os cavalos sustentarem, então não tem como subir. Mas a Bíblia diz que, aleluia, havia naquele tempo Débora ainda, que era profetisa naquele tempo. E Débora manda um convite para Baraque, dizendo: Baraque, vem aqui na minha pousada aqui. Vem aqui no meu recanto aqui. Aleluia. Débora era uma anciã de 89 anos, irmãos. Quantos anos eu falei? Era uma anciã de 89 anos. Já viam ela, aleluia,
meu filho, tu me chamou aqui, eu chamei você aqui. O que é, aleluia, que a senhora tem para me dizer? Aleluia, Deus mandou dizer algo, Deus mandou, imagina o Baraque dizendo, Deus mandou dizer que eu tomei a atitude certa, mas a Bíblia vai nos dizer que ela olha para ele e diz, Baraque, covarde! Diga comigo, Baraque ficou travado de meio às lutas. Diga, mas olha o destravar de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ela olha para ele e diz, covarde, eu te ordenei, aleluia, diz o Senhor, que tomasse conta dos vales e dos campos, não só dos vales. E ele vai olhar para ela e dizer, eu senti a autoridade. Agora vai, Baraque, porque assim diz o Senhor, eu te darei os vales novamente. Espírito de Deus. Ele olha para trás e diz, Débora, vovó, Débora, eu até vou, mas diante de tanta autoridade eu só vou se tu for. Débora foi com muita dificuldade, a Bíblia vai dizer que Deus deu vitória. O último juízes, aleluia, o último juiz é nada mais nada menos que o próprio Sansão. Diga comigo, Sansão. A história linda, a história conhecida, irmão. Aleluia, glória a Deus. Alguém com uma intimidade com Deus. E a intimidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai lhe dar uma força descomunal, a ponto da Bíblia nos dizer que ele foi capaz de matar, aleluia, glória a Deus. Ele foi capaz de matar 500 filisteus, aleluia, com uma queixada de jumenta. Meu Deus! Aleluia, glória a Deus. Um homem cheio do poder. Diga comigo, ele tinha um segredo com Deus. Tinha um segredo. Olha para o irmão só do seu lado e diga assim, eu não quero cortar as suas amizades. Diga, mas a partir de hoje, toma cuidado com o que você anda cantando os seus segredos. Germana, mas ela é minha amiga há muito tempo, ela já fala comigo há muito tempo, ela já faz parte da minha vida há muito tempo. Deixa eu te dizer, quem vendeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, José, foi os seus irmãos. Quem perseguiu Davi também foi os seus irmãos. Então Deus está dizendo, cuidado, o que é secreto, não é para ser contado. Controla a tua língua. Diga isso para o irmão. Amém ou não amém? É difícil, mas não fala da tua língua. Aleluia, Jesus. Mas eu conto para a irmã porque eu sei que ela vai orar por mim, mas quando vai ver a igreja toda está sabendo da tua vida. É ou não é assim? Não, mas eu contei pelo WhatsApp, pedi para ela pagar depois. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Foi você que falou, se responsabiliza agora, tá bom? Você acha que Deus não escuta, aleluia, as mensagens que você manda e apaga depois? Você acha que Deus não acompanha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor? Aleluia, quando você está falando mal de algum irmão, quando você, quando você está falando mal de alguém, você acha que Deus não está acompanhando aquela conversa? Diga por irmão só seu lado, diga não adianta pagar. Diga, Deus é testemunha. Vai falar mal do pastor, então fala na cara dele. Vai falar mal da líder porque não está gostando. Mas eu não gostei do louvor que foi escolhido. Você é adorador, você é ovelha. Quem é servo, serve. Diga isso para o irmão só seu lado, diga, quem é servo tem que servir. Aí eu não vou louvar porque eu não gosto desse louvor, vai te converter. Aleluia. Desculpa, foi você que deixou eu falar. Amém? Para, irmãos. Larga a vida dos outros. Espírito de Deus. Tem gente que vivendo aí, pastor, aleluia, com a vida travada por causa disso. Cuida mais da vida dos outros do que da vida dele, pastor. Meu Deus. Vem para a igreja, está indo tudo.
nada acontece, nada muda. E qual é o problema? O problema é os pregadores, não. O problema é o pastor, não. O problema é quem está dirigindo o culto, não. O problema é quem é, aleluia, você que precisa se converter. Jesus está voltando, se converta. Aleluia. Segredo é segredo. Quando Deus disse não conta, não conta. Quer contar? Entra no quarto, fecha a porta e conta. Espírito de Deus. Uma das pessoas às vezes é confiar nas pessoas erradas. É ou não é? Como é o tema da campanha? Mas Deus só vai destravar quando você tomar posição. Não adianta orar, não adianta pedir oração, não adianta ir para aleluia, para oração onde tem profeta ou profetiza. Não adianta não, querido, porque Deus só vai destravar quando Ele vê que você está preparado para isso. Não adianta o pastor, aleluia, fazer campanha do destravar de Deus. A pessoa passar a campanha toda travada, porque não larga a vida dos outros, porque não larga, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a vida da irmã, porque a irmã louva mal, porque a irmã louva bem. Você faz pior, aleluia. Eu vou falar porque Deus está mandando eu dizer. Não estou preocupado se eu vou voltar a pregar aqui de novo, porque eu não sou massagista para massagear o ego de crente que não tem o que fazer. Eu sou pregador da palavra e Deus está dizendo: é tempo, é tempo, é tempo de se converter. Aí eu louvo melhor. Aí eu prego melhor. Aí eu toco melhor. E Deus está dizendo: se tudo isso não for para engrandecimento do meu nome, de nada está valendo. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que por intermédio do pedido do povo, Deus vai levantar no meio. Seu nome, diga comigo, Saul. Saul, no princípio do seu reinado, foi muito bom. Por que foi muito bom, bispo Germano? Porque a Bíblia diz, aleluia, que ele era obediente. Sabe qual é o maior princípio de um cristão? Sabe qual é? A obedir é obedecer. Porque se você não obedece o seu líder, você não obedece a Deus. Estamos vivendo uma cultura agora, pastor, aleluia, de crentes, aleluia, que não querem mais congregar na igreja, querem congregar em casa. E aí não abre a boca para falar besteira, dizendo: mas o meu pastor é Jesus Cristo. Nunca foi. Eita glória! Nunca foi. Porque Jesus manda a gente congregar. Aleluia! Quer ter parte? Congregue. Mas se vai congregar, aprenda a obedecer. Sabe o que significa obedecer? Atender sem reclamar. Oh, louvor ruim, mas eu nem que seja mexer a boca, mas eu vou louvar. Mas se não deu tempo eu aprender, mas eu vou mexer a boca. Aleluia, enquanto as irmãs vão adorando, eu vou fazer igual Paulo e Silas. Eu não conheço a letra do hino não, mas eu vou do glória, eu vou do aleluia. Enquanto eu adoro, o milagre acontece. Um dia Davi, aleluia, um dia Saul acha que não precisa mais, porque não tem mais guerra em Israel. E Deus desceu
ele diz: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. É melhor obedecer do que sacrificar. Espírito de Deus. Ó, irmão, você vai para a visita amanhã. Você vai para a visita amanhã. Não, eu não vou não. Eu estou falando com as senhoras. Glória. Estou vendo as irmãs cogitando aqui, né? Meu Deus. Se entrega não, vaso. Vai dando glória aí, você se entrega. Aprenda que o princípio é a obediência. E se você não obedece à liderança, você também não obedece a Deus. Aleluia. Aprenda isso. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que Deus decide escolher um novo rei. Seu nome Davi, diga comigo, Davi. Amém. E Davi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A história todo mundo conhece, por isso que eu não vou falar detalhadamente para a gente ganhar tempo. Mas sabemos que é o filho mais moço da casa de Jessé. 14 anos de idade foi ungido. Meu Deus. Quantos anos? 14 anos de idade ele foi ungido. A quê? Amém. Ele sentou no trono? Diga comigo, não. Porque toda vez que Deus unge, Ele prepara primeiro. Espírito de Deus. Sabe por que tem igreja abrindo e fechando, pastores se autotitulando, aleluia, sem capacidade, porque não receberam o chamado de Deus verdadeiro, querem aparecer, querem título, querem reconhecimento, mas Deus não reconhece desobedientes. Deus não reconhece esse tipo de pastor. Meu Deus. Deus não reconhece aqueles que abrem a igreja para ganhar dinheiro. Deus não reconhece aqueles, aleluia, que abrem a igreja porque quer ser reconhecido. Meu Deus. Deus reconhece aqueles que se dobram dizendo: Senhor, eu te agradeço pelo chamado e te entrego a minha vida se for preciso, para que o Senhor cuide, aleluia, das tuas ovelhas. Mas a Bíblia vai dizer que antes de Davi se tornar rei, Davi era pastor, diga comigo, pastor de ovelhas. E certo dia Davi, aleluia, vai para o arraial de Israel. E quando ele chega no arraial de Israel, a Bíblia vai nos dizer que estava todo mundo eufórico, diga comigo, eufórico. Todo mundo apavorado, diga comigo, todo mundo travado. E agora, a guerra era contra os filisteus. Novamente os filisteus tentando assombrar Israel. Meu Deus. Aí, aleluia, os reis decidem, aleluia, uma coisa. Eles decidem o melhor guerreiro contra o melhor guerreiro. O melhor guerreiro, aleluia, dos filisteus contra o maior guerreiro de Israel. Mas entenda, os filisteus tinham uma história de guerra. Aleluia. O povo filisteu não era um povo que perdia batalhas constantemente. Meu Deus. O povo filisteu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, naquele tempo estava se tornando a maior nação e uma das nações mais poderosas daquela época. Aleluia. O segredo era, diga comigo, o segredo era, diga Golias. E quantas vezes o Golias não se tem se tornado um problema na nossa vida? Meu Deus. Não é? Quantas vezes o Golias não tem se levantado contra a nossa vida? E o que é que acontece comigo e com você? Meu Deus. Diga, nós travamos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, não trave. Diante da dificuldade. Diga, Deus está na casa. Diga, o destravar de Deus vai acontecer na tua vida. Quem acredita nisso, deixa eu ver você. O povo tudo travado, com medo. E agora, quem é que vai para a batalha? Meu Deus. E agora, quem é que vai contra ele? E agora, o que é que vamos fazer? Porque primeiro, quando uma pessoa está travada, entenda uma coisa. Quando uma pessoa está travada, a primeira coisa que vem é o desejo. Então, se você está desesperado por alguma coisa, então você está travado. Meu Deus. Então bate o desespero.
desespero, naquele exato momento, que o rei olha e diz: não, pois é um dos melhores soldados. Eu vou fazer uma proposta. Ele olha para o povo e diz: naquele exato momento, os melhores soldados. O desafio foi feito, a batalha está travada. Meu Deus. Vai ser o melhor deles contra os melhores dos nossos. Aleluia. Aí o rei olha e diz: alguém se habilita para ir? Meu Deus. Não, deixa eu perguntar. Alguém se habilita para ir? Foi esse silêncio que ele ouviu naquela hora. Meu Deus. Aleluia, não ouviu alguém dizendo: eu estou aqui. Ninguém, diga comigo, ninguém se manifestou. Se manifestou. Glória a Deus. Ninguém se manifestou para ele. O rei olha e diz: não, vou melhorar esse negócio aí. Quem for para a guerra contra eles, eu darei 300 moedas de ouro. Meu Deus. Diga comigo, 300 moedas de ouro. Para quem não conhece o peso de Israel, 300 moedas de ouro se tornariam de uma noite para o dia uma pessoa milionária. Meu Deus. Teria, aleluia, grandes valores. Mas eu imagino, aleluia, os covardes. Diga comigo, os covardes. Porque os covardes são os primeiros a se manifestar em meio à luta. Meu Deus. E como é que eles estavam pensando, bispo Germano? Imagina os covardes dizendo: 300 moedas não vai pagar nem o teu funeral direito, vai? Meu Deus. Eu imagino outro dizendo: não, mas dá para, quando eu morrer, minha família viver com esses 300. Não, eu vou dar uma vida melhor para minha família. Aí alguém diz: mas vale a pena. Ele diz: é verdade, eu não vou desfrutar. O rei olha e diz: não, vou melhorar o negócio. Quem for para a guerra, eu darei 300 moedas de ouro e estarei um lugar à mesa do rei. Meu Deus. Quem vai? Continua em silêncio. Continuou todo mundo em silêncio. Ninguém se manifestou para ele. Ele disse: o negócio está travado aqui. Eu imagino ele dizendo: o negócio está difícil aqui. Meu Deus. Ele disse: deixa eu dar uma melhoradinha a mais. Porque quem for para a guerra vai receber 300 moedas de ouro, vai ter lugar na mesa e vai receber a mão da minha ficha. Espírito de Deus. Naquele exato momento eles ouvem um grito, aleluia, no meio dos melhores soldados de Israel. E qual foi o grito, bispo Germano? Eu vou! Aleluia. Alguém se habilita para ir. Mas não era uma voz de um homem formado. Não era uma voz, aleluia, de uma pessoa que já estava. Que a gente conhece, aleluia, quando a pessoa está mudando da adolescência, aleluia, para o adulto, a voz muda, é ou não é? Mas a voz era uma voz de um adolescente, não era a voz de um adulto. E aí imagina todo mundo olhando espantado, procurando. Davi não era alto, era baixo. Aleluia, todo mundo olhando para ele, cabeça vai dizer: como é, menino? Tu vai? Aleluia. Eu imagino o rei olhando, dizendo: se ninguém se atreveu, tu vai, então pronto, vai ser tu mesmo. Espírito de Deus. Você acredita que todo mundo acreditou em Davi que ele iria vencer? Meu Deus. Hã? Não. Vai, Davi, que Deus te dará a vitória. Hã? Você acha que eles pensaram isso? Eu imagino ele dizendo: olha, quando ele morrer, nós corremos. Quando eles morrer, prepara os soldados, porque quando ele morrer, vai todo mundo para cima junto. Diga comigo: chegou a hora da preparação. Diga para o irmão que está do seu lado: diga, irmão, Deus não coloca ninguém em guerra se não tiver preparado. Deixa eu te explicar. Você não está na prova à toa. Deus sabe que você está preparado e capacitado para passar por essa luta. Por mais que você não acredite, Deus acredita em você. Por mais que a tua parentela não acredita, Deus acredita em você. Por mais que os teus amigos, aleluia, não acreditem, Deus acredita em você. Por mais que as pessoas te desprezem, Ele está dizendo: eu
E quando Saul olha para ele e diz: Davi, pega a minha armadura. Não, pega, tu é pequeno demais, não dá certo não. Ele olha para ele: não, leva o meu escudo. Imagina Davi nem levantava o escudo direito. Meu Deus. Então leva a espada. Já que vai para a guerra, tu tem que levar o quê? A espada. E Deus olhando, dizendo assim: o homem não tem capacidade de te preparar, aleluia. É hora de nós dois, aleluia, nos reunirmos, porque eu aqui quero te preparar. Deus não permitiu que Davi pegasse aquilo que era de Saul. Meu Deus. Porque o que Deus tem com você, somente com você e com mais ninguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem contigo é só contigo e pronto. Mas a Bíblia diz que Davi, aleluia, vai para o riacho. Quando ele chega no riacho, aleluia, ele se abaixa e pega quantas pedras? Quantas pedras? Sim. Eu imagino que até a fé de Davi naquela hora foi trêmula. Eu imagino, se está todo mundo travado, eu vou. Meu Deus. Se está todo mundo travado, eu vou. Eu tenho procurado pessoas esses últimos dias que façam diferença no meio da multidão. Eu tenho procurado uma nação de pessoas, aleluia, nesses últimos dias, que não apenas ocupa cadeira durante os cultos, mas pessoas que olham para ele e dizem: eu vou para o evangelismo. Pessoas que olham para ele e dizem: eu vou, pastor, para a visita. Eu vou, pastor, para a consagração. Eu vou, pastor, para a oração. Eu vou para o culto de doutrina. Eu tenho procurado uma geração dessa forma, porque as campanhas estão cada vez assim mais lotadas. Como é que está o culto de doutrina? Crescei na graça. A graça você já tem. Falta o quê? Não perca os cultos de doutrina na tua igreja. Para mim, é os melhores cultos que tem de doutrina. Meu Deus. Um culto como esse é bom para nós nos enchermos espiritualmente, e que a glória de Deus é manifestada. Nós damos glória, aleluia. Nós sapateamos, nós marchamos, nós glorificamos. Mas é no culto de doutrina que nós somos limpos. É no culto de doutrina que nós somos, aleluia, libertos. É no culto de doutrina que eu e você somos salvos. E Davi pega 5 pedras, gente, 5 pedras. 5 pedras. Ele vai de encontro, aleluia, a Golias. E quando ele chega diante de Golias, Golias olha para o tamanho do menino e esqueceu que existe um mundo espiritual. Aleluia. Diga isso para o irmão ao seu lado. Diga: irmão, da mesma forma que existe um mundo físico, diga: existe um mundo espiritual. E o que você não sabe do mundo espiritual, meu querido, é que Deus nessa noite está travando uma grande batalha pela tua vida. O que você não sabe, querido, aleluia, nessa noite, é que já tem anjos que desceram dos céus, aleluia, ao teu favor, para pelejar na tua vida. No mundo físico, diga comigo, no mundo físico, diga Davi e Golias. Diga no mundo espiritual. Diga Davi, Deus e Golias. Porque quando eu e você vamos para a batalha, nós não vamos só. Quando eu e você vamos para a batalha, nós vamos com Deus. Quando eu e você vamos para a batalha, nós vamos no nome do Senhor. E quando vamos no nome do Senhor, a vitória é garantida. Fica de pé. Fica de pé. Davi olha para Golias. Golias zomba. Ele faz o quê? Zomba. Mas só zomba aqueles que olham para a pá. É ou não é? Aleluia. Quando você está louvando,
Você olha de rabo de olho assim, vê 2, 3 caras fazendo cara feia. Eita, Jesus. Quando você está falando de Jesus, você olha para o lado, tem 2, 3 fazendo careta. Diga comigo, só estão zombando porque não conhece a capacidade de Deus sobre a vida. E Davi, a Bíblia vai dizer que ele olha e zomba. Está pensando que eu sou o diabo? Não. Já está me vendo um pedaço de pau. E ele fez uma das maiores, eu vou dizer em um dialeto cearense, ele fez uma das maiores burrices que ele poderia fazer. E o que foi, bispo Germano? Ele amaldiçoou o nosso Deus. Aí quando estava falando de Israel, e quando estava falando de Davi, Davi disse tudo bem. Mas quando falou de Deus, Davi se encheu de ira. Meu Deus! Olhou para ele e está pensando, tu está falando com quem, meu filho? Aleluia! Pode me chamar de pequeno, de ratinho, de raquítico, de magricelo. Pode me chamar de preto, de branco, de feio, de bonito. Pode me chamar do que você quiser. Mas eu não permito que falem do meu Deus. Aleluia, Deus! E ele olha para ele e diz assim, ó, hoje mesmo o Senhor entregará a tua vida em minhas mãos. Eu quero chamar aqui na frente. Aleluia, Jesus. Eu quero chamar aqui na frente alguém que sente que sua vida está travada e precisa destravar algo da sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui na frente rápido, porque o tempo já passou. Depois não adianta procurar o bispo Germano dizendo que tem oração, porque eu não oro depois, irmãos. Aleluia, Deus! Bispo Germano terminou com ore por mim. Não. A hora é agora. Quer destravar? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Chega mais perto, irmão. Eu sofri mais um pouquinho, vem mais perto. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava mandando te perguntar quantos livramentos eu ainda tenho que te dar para te mostrar que eu sou contigo, diz o Senhor. Deus tem visto a tua luta, tem visto a tua dificuldade, tudo aquilo que tu tem passado. Eu vejo tua alma gritar por socorro hoje. E Deus está dizendo, avisa o meu filho que eu já desci a terra em favor dele, porque eu ouvi o pedido de socorro da vida dele. Cuidado, porque tem amigos do teu lado que não são amigos. Eita, Deus. Deus me mostra pessoas que te chamam para a festa, mas lá dentro da festa elas mesmas somam de você. E Deus está dizendo, eu te ofereço hoje a minha amizade. Aleluia. Deus está dizendo assim, ó, eu te ofereço hoje a minha amizade. É que dele te quer aceitar Jesus? Não estou te chamando para mudar disso, porque eu vejo todo dia as pessoas mudando disso, e quando Jesus voltar também não vão subir dos céus. Eu estou te chamando para mudar aqui dentro. Quer aceitar Jesus hoje? Não? Só oração? Está em dúvida? Só oração mesmo hoje? Ou quer aceitar Jesus? Desce do mundo. Desce do mundo. Quer aceitar Jesus hoje? Glória a Deus. Aleluia! Dá um abraço nele, pastor. Oh, Deus. Deus está dizendo assim, eu sou o teu socorro. Tu tens procurado paz em locais errados. Mas Deus diz assim, ó, sou eu o Deus verdadeiro que posso trazer a paz que tu necessitas. Aleluia, Deus. Dentro de ti, aleluia, existe um vazio que assim diz o Senhor dos Exércitos, só pode ser preenchido por mim, porque esse é o lugar reservado, diz o Senhor,
o teu crescimento, mas assim diz o Senhor: hoje eu destravo sobre a tua vida tudo aquilo que estava travado. Em nome do Senhor Jesus, destrava, Jesus. Destrava, Jesus. Destrava, Jesus. Destrava, Deus. Assim diz o Senhor: eu quero trazer o renovo sobre a tua vida, porque a tua vontade de adorar não vem de ti. A tua vontade quando tu escuta louvor, aleluia, tu começa a cantar, aleluia, tu acha tão lindo, aleluia, os louvores, porque assim diz o Senhor: eu te tenho te ungido como adoradora dessa terra. Mas o desprezo de muitos te afastaram de mim, diz o Senhor. E quando tu pedir forças, pessoas viraram nas costas. Mas Deus me manda te dizer: eu sou contigo. Não te preocupa, Deus está dizendo: não te preocupa. Eu hei de voltar a te encher, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor sobre a tua vida: não te preocupa, aleluia, eu vou te restaurar e tu voltarás a minha glória, diz o Senhor. Sinta a restauração de Deus sobre a tua vida se iniciando agora. Grava essa data, porque assim diz o Senhor: assim diz o Senhor, aleluia, sobre a tua vida. Deus está dizendo assim: ó, vamos continuar te olhando pouco, mas não tem problema, porque eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu profetizo que a corrente, aleluia, que te aprisionava, a partir de hoje seja quebrada agora. Olha Deus quebrando essa corrente aí agora. Olha Deus quebrando essa corrente aí agora sobre a tua vida. Olha Deus quebrando essa corrente. Eu ministro a libertação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe a tua libertação. Está dizendo assim: eu estou entrando lá dentro da tua casa. Sabe aquele gigante que todos os dias te afrontava lá dentro? Deus disse assim: ó, eu espero que tu tenha dado tchau para ele, porque a partir de hoje, quando tu voltar para casa, não vai acontecer mais afronta dentro daquele lugar. Eu ouvi a tua oração, e assim diz o Senhor: aquele lugar de guerra se tornará lugar de paz, diz o Senhor. Eis que estou à porta, e se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Deus diz assim: avisa a minha serva que a oração dela tem sido atendida e a vida dele está em minhas mãos. Suporta. Por mais que tu diga assim: Senhor, eu sou fraca, não tenho capacidade, Deus está dizendo assim: suporta. Não te preocupa, que tu verás a glória de Deus sobre a tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado,
mais, porque a partir de hoje, assim diz o Senhor dos Exércitos, a única voz que tu vai ouvir é a minha. Olha eu falando contigo, e como confirmação disso é o que falo. Seja cheia, seja cheia. Tem gente que duvida da tua conversão. Tem gente da tua família que duvida, aleluia, da tua conversão. Mas Deus está dizendo: tu vai ser o canal lá dentro. Porque por intermédio de ti eu vou salvar de um por um, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Senhor, abençoa, Pai querido, a vida da tua filha. Senhor, eu rogo, Pai querido, nesse exato momento. Pai querido, enche a tua filha, Jesus, nessa noite. Enche, Jesus, aleluia, ela nessa noite. Tu tem contemplado, Senhor, aleluia, aquilo que está travado na vida da tua filha. E como sacerdote eu profetizo hoje: destrava, 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 destrava. Levanta a mão para o céu, igreja. Já vou terminar. Peço perdão, pastor, não sou de passar do horário. Levanta a mão para o céu, irmão. Eu quero que você pense naquilo que você quer que destrave na tua vida. Aleluia. Eu vou preparar aí. Glória a Deus. Eu vou contar até 3. Isso é um ato de fé para quem crê. Fica lá, quem não crê não tem problema. Eu estou aqui para crer por você também. Quem está acreditando não tem problema. Eu acredito por você também. Aleluia. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima daquilo que estava travando a tua vida. E quando você pisar, Deus está dizendo que vai destravar. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Levanta para o céu, vai, aquilo que te trava. Levanta a mão para o céu.